Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite de sexta-feira do dia 21 de fevereiro de 2025. E este é o professor Fernando Veras. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venha estar com todos nós. Amém? Amém. Deixa eu botar esse negócio um pouquinho mais para cá. Queridos, o Kleber, que está aqui todas as sextas-feiras à noite com a gente, ele não pôde estar hoje porque ele teve que levar a bebezinha dele para o hospital agora à noite. Ele passou uma mensagem para mim, era 6h30. Mas nós estamos aqui com vocês para nós estudarmos sobre a palavra de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, certo? Olha só. O que é que define, por exemplo, que característica você poderia dizer de uma pessoa? Por exemplo, Afonso, qual é a característica aqui do seu João? Qual é a característica dele como pessoa? É um cidadão muito honesto, amigo, carismático, trabalhador e que tem profissões diversificadas, né? Amém. A gente trabalha vendendo picolé e é palhaço de circo. Amém. Dona Irmã Rosimeire, que a senhora, característica a senhora dizia ali da irmã Lúcia? Pela que a senhora conhece ela? A irmã Lúcia é assim, uma pessoa muito amável, né? Muito amável. Que é fácil de fazer amizades. Amém. Fácil fazer amizades. Uma cristã aí que está trilhando o caminho aí, né? Amém. Deixa eu tirar no caminho. Batizado. Muito bem. Paulo, a Úrsula ainda não chegou? Tá chegando? Pronto. Paulo, diga aí umas características ali da Úrsula ali pra gente poder conhecer mais. Características que definem a dona Úrsula. Qual seria? Diga aí. Característica dela? Amorosa? Amém, amorosa. E Úrsula, característica do Paulo aí? Diga aí. Amoroso também? Bom. Vocês sabiam que Deus também tem características, só que as características de Deus nós chamamos de atributos divinos, que são características da personalidade de Deus. E é sobre essas características da personalidade de Deus que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá bom? E aí a gente vai ler alguns textos da Bíblia. Eu sei que vocês têm Bíblia aí, e alguns não têm, mas a gente vai aqui acompanhar por conta das leituras, que são alguns que nós vamos ler, tá certo? Olha só, a primeira característica que nós vamos aprender hoje sobre Deus, o primeiro atributo divino, está lá em 1 João, no livro de 1 João, capítulo 4, olha só, no livro de 1 João, na carta de 1 João, capítulo 4, Culto ao ar livre, uma iniciativa versículo e realização 8. da Igreja Adventista do Sétimo Dia 4, do bairro de 8. Alvorene. Este é o professor Fernando Veras, nesta noite de sexta-feira do dia 21 1 João, capítulo de 4, fevereiro de versículo 8, diz assim, 2025. 4:8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma das principais características de Deus é porque Deus, ele é amor. Ele não tem amor, né? Ele é amor. Ele é amor. Então, quando se quiser definir Deus, a primeira característica que nós podemos apontar para Deus é que ele é amor. É um amor na característica e personalidade de Deus, certo? Ele é amor. Ele não tem, ele é o próprio amor. Ele ama tanto que ele sentiu a necessidade de, como Deus, criar seres para que ele pudesse demonstrar este amor. Alguns desses seres que foram criados foram nós. Deus nos criou para que nós possamos honrá-lo e adorá-lo e para que ele pudesse demonstrar o amor dele para conosco. Esse é uma primeira característica de Deus primeira característica de Deus, que é o amor. Lá em Hebreus, capítulo 13, lá em livro de Hebreus, capítulo 13,
Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhães, bairro Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Nesta noite, nesta sexta-feira do dia 21 de fevereiro de 2025. E este é o professor versículo Fernando Veras. 8. Certo? Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8 diz assim, ó, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Isso quer dizer o quê? Que Deus, uma das características de Deus, um dos atributos de Deus é que Ele é um Deus imutável. Ele não muda diante das circunstâncias que são apresentadas diante dele. Nós às vezes mudamos, né? Dependendo do tipo de situação que nós estamos passando, a gente muda algumas coisas, mas Deus, Ele não muda. Uma característica, além do amor, um atributo além do amor, Deus, Ele é imutável. É uma característica de Deus. Então nós sabemos que Deus é amor e que Deus também é imutável. Olha só. Outra característica de Deus, que está lá escrita em Hebreus, capítulo 4, no mesmo livro de Hebreus, a gente vai voltar só umas páginas, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: e não há, Hebreus capítulo 4, versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que a gente pensa, sabe tudo. E esse, queridos, é um atributo de Deus que me conforta bastante. Porque eu posso esconder as coisas de vocês e vocês não vão nem perceber. Eu posso aqui estar pensando uma coisa e falar outra e vocês não vão perceber. Mas Deus não. Tudo que nós pensamos, Deus, Ele conhece. E por que isso conforta o meu coração? Diz que até antes do pensamento chegar, Ele já sabe. Pela onisciência dele, Ele sabe tudo que vai acontecer, né? Então, antes da gente falar, antes da gente pensar, Ele já sabe porque Ele é onisciente. E isso acalma o meu coração porque eu posso ir até Deus de maneira tranquila. Eu não tenho como esconder nada de Deus, porque Ele já sabe todas as coisas. Então, se eu pecar, se eu errar, ou se eu estiver com raiva ou feliz, eu posso contar para Ele porque Ele sabe todas as coisas. E Ele aceita e prefere que nós conversemos com Ele, tá certo? Então, Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus de amor, e Ele é um Deus onisciente, né? E aí, queridos, a gente vê também que Ele é um Deus todo-poderoso. Olha só, lá em Jeremias, capítulo 32, Jeremias, capítulo 32. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. 32. E este é o professor Fernando Veras, integrante do Grupo Caleb e obviamente que da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. Hebreus capítulo 32, versículo 27, que diz assim, ó. Hebreus capítulo 32, versículo 27 diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso, é uma pergunta, né? Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus, Ele aqui afirma que Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Só que agora a gente vai entrar no tema em relação aos atributos de Deus. Nós vimos que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus que não muda, que Ele é um Deus, o que mais? Ele é um Deus onisciente e Ele é um Deus todo-poderoso. E aí a gente vai ver que existem coisas que Deus não pode fazer. Vocês sabiam? Existem coisas que Deus não pode fazer? Vocês sabiam disso? Ou você achava que Deus podia fazer todas as coisas? Olha só, nós vamos... Que é errado não, né?
Nós vamos ver, Afonso, aqui na Bíblia, algumas coisas que Deus ele não pode fazer. Lá em Tito, lá no livro de Tito, que fica ali próximo ao livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, livro de Tito, capítulo 1. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Hebreus, Adventista do Sétimo Dia, Tito, capítulo do 1. bairro de Alvoreña, que está localizado exatamente através da Versículo Tenente José 12, Barreiro, diz assim, ó. número 50, no Grande Alvoreña. Este é o professor Fernando Tito, Veras. capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos. O que Deus não pode fazer aqui? Vocês leram? Vou ler de novamente, olha só. Mas, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir. Deus, pelo caráter dele, a Bíblia afirma que ele não pode mentir. O caráter de Deus é tão santo que ele não pode mentir. É uma característica, é um atributo divino em que ele não mente. O que Deus afirmou em sua palavra, pode ter certeza que ele vai cumprir. Tudo que ele afirmou em sua palavra, ele vai cumprir, porque ele é um Deus que não mente. Ele não é um Deus que volta atrás em relação às suas decisões, porque ele é um Deus que não mente. Olha só, algo muito interessante está lá em Hebreus capítulo 6, também. Hebreus capítulo 6. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Está localizado exatamente através da Tenente José Barreiro, número 50, no Grande Alvoreña. Por isso, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Hebreus 6,17 diz assim, ó. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. O que o versículo está dizendo? Que Deus, ele não quebra as promessas dele. Você conhece alguém que já quebrou uma promessa? Já, várias né? pessoas, várias. Você já quebrou alguma promessa? Já também. Deus não. Um dos atributos de Deus, uma das características de Deus é que ele não quebra as promessas que ele faz. Se Deus, aliás, quando Deus prometeu voltar a esta terra para vir com seu filho em esplendor e glória, é uma promessa que ele fez e ele vai cumprir essa promessa. Deus, ele é poderoso porque ele não quebra as suas promessas. E olha só, lá em Tiago capítulo 1, no livro de Tiago, capítulo 1. Culto ao ar livre, uma iniciativa e realização da Igreja Tiago, Adventista do 1. Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Tiago, A Igreja capítulo 1, Adventista do versículo Sétimo Dia do 13. bairro Alvoreña está localizado exatamente através da Tenente José Barreira, Tiago, capítulo número 1, 50. versículo 13. Este é o professor Fernando Veras. Diz assim, ó. Tiago 1, capítulo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Outra característica de Deus é que ele não é tentado pelo mal. Ele não é tentado pelo mal. E nós temos um Deus grandioso que ele é. Nós vimos que ele é um Deus de amor. Aliás, ele é um Deus que é amor. Ele é um Deus que é imutável. Ele é um Deus que é onipotente. Ele é um Deus que é onipresente. Ele é um Deus todo-poderoso. Mas ele também é um Deus que se limita a algumas coisas. Por exemplo, vocês já ouviram falar do livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? É que você e eu, todos nós aqui, temos a decisão e o poder de fazer nossas escolhas. Deus, ele não proíbe, ele não impede para que nós venhamos fazer as nossas escolhas. Então, uma característica que Deus faz é que ele não luta contra as nossas escolhas, certo? Se nós escolhemos algo, Deus, ele vai respeitar aquilo e vai acatar aquilo que nós escolhemos.
Por exemplo, vocês sabiam que existem pessoas que não acreditam em Deus, não sabem? Existem pessoas que não acreditam em Deus de maneira alguma. E Deus, Ele respeita isso. Ele respeita e pelo seu amor que nós vimos, Ele aceita essas decisões das pessoas. De todos os atributos de Deus, o que mais me impressiona, né, eu gosto da onipresença de Deus, a onipotência de Deus, mas o que mais me impressiona nos atributos de Deus é o amor. Me diga uma coisa, Deus precisa de você? Não. Deus precisa de mim? Não. Precisa, professor, para pregar a palavra dele. Não precisa. Deus não precisa de mim. Mas Ele, no seu infinito amor, Ele prefere, Ele escolhe estar perto de nós. Quando Ele criou a humanidade, que a humanidade pecou, Ele, na pessoa de Jesus Cristo, veio a este mundo morrer para nos dar a salvação. Ele precisava fazer isso? Não precisava. Não precisava. Jesus Cristo precisava vir aqui a este mundo e morrer da maneira que Ele morreu? Não, por Ele sim, Ele não precisava. Mas para salvar a cada um de nós, pelo grande amor que Ele tem para conosco, Ele decidiu vir e morrer por cada um de nós. E diante de um Deus que tem todos esses atributos, todas essas características, como é que nós nos sentimos em relação a Ele? Como é que você se sente em relação a esse Deus? A gente pode sentir muitas coisas, né? Uma delas, nos sentimos muito pequenos, que nós somos. Realmente nós somos muito pequenos diante da grandiosidade de Deus. E existem pessoas que acham que sabem mais do que Deus. Mas, na verdade, sem Deus nós não somos nada, né? E Deus sem nós continua sendo Deus. Continua sendo Deus, é verdade. Continua sendo Deus. E aí, Deus, Ele resolveu morrer para nos dar a salvação. E você já, como eu estava falando, né, nós podemos nos sentir muito pequenos diante de Deus tão grandioso, e também podemos nos sentir muito felizes, porque Deus ama a cada um de nós. Sabe? Nós podemos nos sentir amados. Eu não sei como é que é a sua vida no dia a dia, né? Eu sei que a Úrsula e o Paulo ali deram características que são pessoas amorosas, mas nem todos nós convivemos com muitas pessoas amorosas, né? Mas nós temos um Deus que Ele nos ama. Que Ele nos ama. E neste mundo em que as pessoas não se interessam e não se importam muito umas pelas outras, nós podemos ter certeza que Deus, Ele se interessa por cada um de nós. Já pensou, Afonso, se fosse só você que tivesse vindo aqui nessa terra precisando ser salvo por Jesus Cristo, Ele teria vindo. Se fosse só a Dona Lúcia, se fosse só eu, se fosse só o seu João, se fosse cada um de nós, Deus teria vindo, pelo tamanho do amor que Deus tem para conosco. Apesar dos atributos grandiosos de Deus, Ele prefere e preferiu estar sempre próximo a nós. Se você der uma lida na Bíblia, e você vai ver que foi sempre Deus que foi em busca do ser humano. Foi sempre Deus que foi em busca do homem, foi sempre Deus que foi em busca da mulher. E nós, a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar este amor de Jesus Cristo, né? Ele não precisa de nós, mas Ele prefere e decidiu estar ao nosso lado. Que nós possamos lembrar, queridos, que somente em Cristo é que nós podemos ter uma vida completa e uma vida inteira ao lado dele. Apesar de sua grandiosidade, Ele preferiu morrer aqui nesta terra por mim e por você. E se você se sente que ninguém te ama, que ninguém se importa com você, saiba essa noite que Deus, Ele se importa muito com você. Se importa tanto que Ele parou todas as coisas que Ele está fazendo e toda a atenção dele é voltada para este mundo. Claro que às vezes acontecem algumas coisas ruins, mas Deus sempre está no poder, no controle e na direção de todas as coisas. Que você tenha isso em mente, que você tenha isso sempre na sua mente, que Deus está sempre com você. E que nós, como retribuição a este amor, possamos entregar
as nossas vidas a Ele. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos, para nós conversarmos com Deus e agradecermos o seu amor infinito por cada um de nós. Vamos orar? Querido eterno Deus, nós te agradecemos porque apesar de todas as tuas características de Deus, todas as tuas características divinas, todos os teus atributos, o Senhor é um Deus que prefere estar em nossa presença. Apesar das nossas debilidades, apesar das nossas falhas e fraquezas, o Senhor sabe que através do teu Espírito pode transformar as nossas vidas de acordo com a tua vontade. E o Senhor quer, Deus eterno, passar a eternidade com cada pessoa aqui. E que nós também possamos ter a mesma vontade, o mesmo desejo de passar a eternidade com o Senhor. Nós lemos através da tua Bíblia, da tua palavra, a Bíblia, alguns atributos teus. Que nós possamos entender que o teu amor, que o teu poder, que a tua onisciência, que a tua onipresença, que a tua imutabilidade, todas essas coisas são direcionadas para cada um de nós. E que nós venhamos aceitar o teu amor em nossas vidas. Por isso, Pai querido, perdoa nossas ofensas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda a mudar sempre para melhor e como consequência de um relacionamento contigo, Senhor Deus. Por isso nos ajuda a ler tua palavra, nos ajuda a orarmos mais, assim sermos transformados pelo teu Espírito. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aqui. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e todos tenhamos uma boa noite na presença de nosso Deus. Amém. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite de sexta-feira do dia 21 de fevereiro de 2025. Retórica proferida pelo professor Fernando Veras, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Portanto, concluída a palavra, a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, agora, que é o alimento espiritual, agora vamos ao alimento material, que é a sopa mais gostosa do mundo. E olha aí, o professor Fernando Veras, juntamente com a sua esposa, a professora Ruth, trazendo aí a sopa para toda a galera que se encontra aqui, a Rua Luiz Guimarães, no bairro de Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, prestigiando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e bairros vizinhos, né? Meu Jesus, vamos à sopa! Show, Joãozinho. Valeu, Jesus. Mas a gente tem que ter alguma coisa.